Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Graça e paz. Paz de Deus. Paz do Senhor. Aleluia. Tudo quanto é paz, né? Mas o importante é que o Senhor nos dê essa paz. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração lá em Goiânia. Estava estudando a palavra de Deus, Deus colocou isso aqui no meu coração para compartilhar com você aqui. Está em Romanos 8,14, começar lendo esse texto. Eu quero falar sobre sinais de que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Repita comigo, diga sinais de que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Você sabia que a Bíblia orienta muito sobre isso? Sobre nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 8,14. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são guiados por quem, irmãos? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quantos filhos de Deus tem aqui? Diga glória a Deus. Então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Amém, amados? Porque essa direção do Espírito Santo, ela é uma marca essencial, irmãos, na vida de quem segue a Jesus. E todos nós seguimos a Jesus, amém? Então a Bíblia, ela dá muitos indícios de como o Espírito Santo age nas nossas vidas. Eu quero citar aqui alguns sinais em relação a isso, que mostra como nós sermos guiados, como nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Sinais que mostram que nós verdadeiramente estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia nos dá muitos sinais. Eu quero citar alguns hoje aqui, e eu sei que não vou ter tempo suficiente, e vou continuar essa palavra semana que vem. E a semana que vem eu quero que você venha. Se você gostar hoje, venha, amém? E se não gostar, venha também, porque da semana que vem vai ser melhor do que a de hoje. Amém, amados? Então, olha só. Primeiro ponto que eu anotei aqui foi o seguinte: que para os sinais, o primeiro sinal de que você está sendo guiado pelo Espírito Santo, paz interior em tomadas de decisão. Paz interior nas tomadas de decisão. Nas decisões que nós tomamos na nossa vida, irmãos. Nós estamos constantemente tomando decisões. Hoje talvez você tomou várias decisões, sim ou não? Sim, hoje você, quando acordou, você decidiu se ia comer pão, se ia comer bolacha, né? Se você tomou café da manhã, se foi com leite, se foi sem leite, né? Você decidiu o que ia almoçar, você decidiu vir ao culto nesta noite. Eu creio que foi o Espírito Santo que te guiou para estar aqui nesta noite. Amém? Você decidiu, e as nossas decisões, principalmente as grandes decisões da nossa vida, precisam ser guiadas pelo Espírito Santo, irmãos. Olha o que Paulo falou aos Colossenses, em 3,15, ele diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Nós precisamos ser governados, irmãos, por essa paz.
essa paz que excede todo entendimento, essa paz que vem do Senhor, essa paz que nós conseguimos sentir, mesmo em meio às situações desafiadoras, mesmo em situações difíceis, nós conseguimos sentir a paz, sentir que Deus está conosco, sentir a direção de Deus, que decisão tomar. Nós podemos entender e perceber o escape que Deus está nos trazendo em momentos difíceis. Irmãos, isso é o Espírito Santo de Deus nos guiando. É o Espírito Santo de Deus nos dando direção. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele traz tranquilidade e confirma as decisões que nós tomamos quando elas estão alinhadas à vontade de Deus. As nossas decisões precisam estar alinhadas à vontade de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos agitados, quando nós temos incertezas, quando nós temos dúvidas, quando nós estamos inquietos, quando nós não temos aquela tranquilidade, irmãos, nós não estamos aptos para tomar decisão. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Buscar mais a Deus. Deus, me orienta nessa decisão que eu tenho que tomar. Deus, me mostra. Deus, me dirige. Pega paz ao meu coração. Eu tenho que ir para a direita, eu tenho que ir para a esquerda. Irmãos, Deus nos dá a direção. Deus nos revela a sua direção, irmãos, e nos traz uma paz no nosso interior. Só tome uma decisão, meu irmão, se você tiver paz. Se você não tiver paz, não decida. Por isso que a gente nunca deve fazer um negócio assim, olha. Não, está fechado o negócio. Irmãos, pede 2 dias, 3 dias, vai pensar, vai analisar, vai orar, vai pedir ao Senhor, Senhor, isso é da tua vontade. Senhor, isso vai glorificar o teu nome, isso vai abençoar a minha vida, isso vai abençoar a vida dos que estão ao meu redor. Senhor, me dirija nessa decisão. Deus vai te responder, porque Deus ouve a nossa oração. Sim ou não? Deus ouve a oração do justo, meu irmão, e você já foi justificado pelo sangue de Jesus. Você já foi justificado pela palavra do Senhor. Você é um justo nessa terra. Amém, amados? Você é justo porque Jesus morreu na cruz no teu lugar. Ele te justificou. E pelo fato de você ser justo, Deus te ouve. Então, querido, não toma decisão em cima da hora, mas pede a direção do Senhor. Eu vejo muita gente tomando decisões, irmãos, tão erradas na vida. Sabe, um dia desse aqui, um rapaz se converteu, estava vindo à igreja, e estava desempregado, e já estava entrosado nas células, e eu dizia para ele, ó, Deus vai abrir uma porta para ti, fica tranquilo, meu irmão, porque você está na mão de Deus, Deus vai abrir uma porta, fica só atento, quando ela abrir, você entra. Aí ele chegou um dia, pastor, acho que Deus abriu uma porta para mim, eu acho que é de Deus o trabalho, o que é que o senhor acha? Eu digo, qual foi o trabalho que você conseguiu? Eu disse, eu vou ser chapeiro num lugar que vende sanduíche, agora só não vou poder mais vir para os cultos à noite. E aqui só tem culto à noite. Eu disse, mas rapaz, será que sai de Deus? Você vai parar de congregar. Vamos orar um pouquinho mais, para Deus abrir outra porta para você poder congregar, porque se você não congregar, você não vai permanecer com Deus. A congregação traz uma unção coletiva que não tem lugar nenhum. Essa unção que nós estamos debaixo dela hoje aqui, você não encontra assistindo num programa gospel na TV. Você não tem isso. Isso só tem quando a igreja está junta, aglomerada, louvando e adorando ao Senhor. E o Senhor nos orienta a nós congregarmos. É uma orientação espiritual para a nossa vida, de nós congregar. Meu irmão, sua semana vai ser melhor do que essa semana que passou, porque você está na presença de Deus. Amém? E eu falei, meu irmão, dá um tempinho, não, mas eu quero ir, porque eu não tenho dinheiro, eu quero dinheiro. Rapaz, calma. Irmãos, eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando Deus abre uma porta, às vezes o diabo mostra umas 10 portinhas assim para você entrar. Se você não estiver na direção correta, você pode entrar na porta errada.
e pode se dar muito mal. E esse irmão foi, irmãos, e até hoje eu não vi mais ele. Não serve mais a Deus. Aquilo que te afasta de Deus, com certeza, não veio de Deus. Amém? Você entende isso? Você entende isso? Sabe, lá no 15, quando ele nem era pastor, chegou uma jovem para mim e disse assim: pastor não, Antônio, eu queria que você pode me orientar numa coisa, eu estou assim, num relacionamento assim, eu queria assim uma confirmação. Aí eu disse: mas como assim? Eu estou namorando um rapaz, ele é muito legal, é um cara que entende as coisas de Deus, ele entende a Bíblia, mas só tem um probleminha. Eu disse: qual é o problema? Ele é noivo. Digo: pelo amor de Deus, minha irmã, aí não precisa nem do Espírito Santo para guiar, para revelar nada. Você é louca, isso é uma maldição para a tua vida. Sai fora disso. Sai fora disso. Já vai começar o relacionamento acabando o noivado. Que felicidade vai ter nisso, irmãos? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na palavra de Deus. Amém? Então eu preciso, nas decisões que eu tomar, preciso sentir paz. Sentir paz. Se eu não sentir paz, eu não decido. Eu peço mais um tempo, eu adio, então eu decido não. Na dúvida, eu rejeito. Amém? Porque onde tiver dúvida não tem fé. A fé é o oposto da dúvida. Fé é convicção, é certeza. Dúvida, você não sabe. E quem tem dúvida é tipo, a Bíblia diz que é tipo ser conduzido pela onda do mar. Uma hora vai para cá, outra hora vai para lá. Amém, amados? Nós precisamos ter paz interior nas tomadas das nossas decisões. Amém, amados? Segundo sinal da nossa vida, irmãos, para nós sermos guiados, que mostra que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, é um desejo de viver em santidade. Nós desejamos Deus. Nós queremos Deus, porque o Espírito Santo, ele vai nos conduzir cada vez mais para perto de Deus. Amém, amados? O Espírito Santo, ele quer ter uma caminhada com você, e a Bíblia diz que ele é o paracleto, aquele que está ao lado, né? Ele diz que é aquele que está dentro de nós, é que nós somos o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele tem uma voz, e essa voz nos orienta. E a orientação do Espírito Santo da nossa vida sempre é nos conduzir para mais próximo de Deus, mais próximo das coisas do Senhor. Nós amamos estar com Deus. Paulo escreve aos Romanos, e ele traz uma orientação, ele diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Sabe, se vocês viverem conforme as obras da carne, a vontade da carne, o saciar da carne, vocês vão morrer, não tem jeito. Não é isso que Deus tem para a vida de vocês. Mas, Paulo continua dizendo lá em 8:13, Romanos, ele diz: mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. Quais são esses atos? Que nos levam a pecar, que nos levam a desejar as coisas terrenas, que nos leva a querer se prostituir, que nos leva a querer adulterar, que nos leva a querer ser ambicioso, que nos leva a querer enganar os outros, que nos leva a querer fazer aquilo que não tem nada a ver com Deus, que nos leva a querer se aproveitar das coisas em benefício próprio, que nos leva a querer a fazer a vontade do nosso ego e nos afastar cada vez mais de Deus. Isso é a obra da carne que Paulo está falando, e ele diz: se nós fizermos a vontade da carne, nós vamos morrer, e morrer sem Deus.
É o que ele está dizendo aqui. Mas se pelo Espírito fizerem morrer esses atos, se você der lugar ao Espírito Santo e se aproximar cada vez mais de Deus, se você der lugar ao Espírito Santo na sua vida, você vai começar a ter outro tipo de atitude. Você vai começar a honrar a sua família, você vai começar a honrar os seus filhos, você vai começar a honrar mais a sua esposa, você vai honrar a sua igreja, você vai honrar os seus negócios, você vai honrar aqueles que estão sob a sua liderança, você vai honrar aqueles que você lidera, você vai honrar a sua caminhada com Cristo, você vai honrar o nome que você leva de cristão, homem de Deus, mulher de Deus, homem que serve a Deus, mulher que serve a Deus, que está indo à igreja, que está buscando ao Senhor, você vai honrar, irmãos. Se você for guiado pelo Espírito, você vai querer mais as coisas de Deus. Você vai amar a palavra de Deus, você vai amar os louvores, você vai amar os irmãos, você vai amar estar aqui todos os domingos, você vai amar estar na presença de Deus. Isso aqui não vai ser um peso, não vai ser um peso. O que Paulo está falando na realidade é que quando nós somos conduzidos pela carne, nós somos completamente imaturos. Porque há dois tipos de cristãos, irmãos: os carnais e os espirituais. E eles todos serão salvos. Amém? Todos os carnais serão salvos. Carnal é aquele que não tem dificuldade de dar lugar a essa direção do Espírito Santo. E vai vivendo de uma forma carnal, sem maturidade. Ontem a gente estava aqui, sexta-feira, na vigília, e a Raabe tem 5 anos de idade, sentada do meu lado. A Márcia pegou o microfone para pregar. Ela disse: pai, já está para terminar o culto? Batendo o pé, né? Já está para terminar o culto? Eu disse: não, sua mãezinha vai pregar e daqui uns 40 minutos termina o culto. Ai, meu Deus do céu, eu estou querendo ir para casa. Sabia que tem crente desse jeito, né? Apesar de eu achar que nós temos uma igreja, a nossa igreja é muito dinâmica nisso, ninguém tenta ser peso em horários, nós temos hora para iniciar, hora para terminar. O único culto que pode passar um pouquinho mais, dificilmente passa comigo, é o culto da Santa Ceia. E hoje pode até passar um pouquinho porque teve outras coisas. E tem gente que é assim. Eu estava vendo, antes de ontem, mostrei para a Márcia, um pregador coreano, e ele ficou escandalizado aqui no Brasil. Ele veio pregar aqui, ele chegou lá compartilhando, eu fiquei escandalizado, irmãos. Eu fui num evento lá no Brasil, e eu fiquei muito tocado por Deus, assim, eu fiquei até orando ao Senhor. Eu disse: será que a minha igreja está desse jeito? Porque durante todo o culto, e não são cultos longos, os irmãos não param, os irmãos ficam saindo, e entram, e saem, e bebem água, e conversam, e fazem rodinhas lá atrás, uma coisa assim, esquisita, falta de reverência a Deus. Aí ele disse, e eu fiquei orando a Deus: será que a minha igreja tem gente assim, Senhor? Aí mostra a igreja dele, enquanto ele está falando, a igreja, milhares de pessoas, irmãos, não tem um movimento a não ser a atenção, a reverência. A reverência. Sabe, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, isso aqui é um momento santo. É o momento da palavra, o momento que Deus vai falar conosco. O momento do louvor, o momento que nós vamos estar ministrando adoração ao Senhor. O correto mesmo é para a gente não ter a mínima pressa. E a Bíblia diz: não tenham pressa de sair da minha presença. Esse era o correto, sabe, irmãos? Mas é que nós deixamos, às vezes, de ser tão espirituais e passamos a fazer uma coisa muito mecânica. E se a gente não tiver cuidado, até o devocional que a gente vai fazer é mecânico. Nós temos que ser espontâneos diante de Deus. Nós temos que estar aqui submisso à vontade do Senhor.
que o Senhor tem para nós? O que o Senhor está nos falando? Lá em Goiânia, irmão, eu fui num culto de manhã numa igreja e Deus falou algo assim, através da palavra, a pastora ministrando o estudo, e Deus falando acerca do coração, de colocar, decidir, cuidar, né, do coração. E à noite nós fomos na igreja, o pastor pregou outra palavra, mas pegou um pastezinho assim que falou a mesma coisa. Entendi, Deus está falando com a gente. Deus está falando comigo. Eu tenho que cuidar do meu coração. Eu não posso deixar que meu coração se engane. Eu não posso, eu tenho que cuidar, eu tenho que ser mais espiritual. Eu preciso buscar mais a santidade do Senhor. Para mim ficou claro que o Senhor fala, irmãos. Deus está falando com gente aqui nessa noite. E nós precisamos buscar mais essa santidade. Sabe, rejeitar a carne, rejeitar o pecado, buscar uma vida que agrada a Deus, buscar uma vida de santidade, ter um devocional com o Senhor, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor antes de fazer as coisas, orar ao Senhor antes de fazer de ir a algum lugar. Ore antes, meu irmão. Porque você pode estar direcionando a passar num lugar que vai passar uma bala perdida que pode te encontrar, mas você pega a orientação do Senhor, Deus muda o teu caminho. Porque o Espírito Santo de Deus quer nos guiar. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, amém? O Espírito Santo, irmãos, ele trabalha, a Bíblia diz que ele trabalha em nosso favor, para nos santificar, moldando o nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus. Essa é a grande obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É transformar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja como o de Jesus. Sabe, que o nosso caráter possa glorificar a Deus, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, em tudo, irmãos. Deus, Ele quer nos abençoar e o Espírito Santo quer nos direcionar em tudo. Então, cuidado com o que você vai fazer. Não faça nada sem pedir a direção do Espírito Santo, porque você e eu, precisamos ser crentes espirituais. Crentes espirituais. Então, cuidado. E às vezes a coisa está muito na cara e a gente quer, sabe, passar alguma coisa. Como essa irmã que falou para mim que ia namorar, que estava namorando com um cara que era noivo. Né? Isso é uma loucura isso. É uma loucura. Né? Tem uma outra que chegou para o pastor e disse: pastor, estou namorando com um rapaz, ele está querendo casar comigo. E por que no caso os dois não são solteiros? Somos. Mas eu estou aqui, umas coisinhas assim, ele é bom demais, ele é quase como aquele primeiro que eu falei, sabe? Ele é bom demais, ele é um cara, um rapaz muito legal, ele é muito carinhoso, ele já está com tudo pronto para casar, mas só tem um probleminha. Aí o pastor disse: qual é o problema? Ele bate na mãe dele. Meu Deus, é uma grande oportunidade de livrar essa velhinha, não é não? Não é não, irmãos? É uma grande oportunidade. A velhinha vai glorificar a Deus e falar em língua se ela casar com ele. E qual é a próxima vítima? Qual é a próxima vítima desse agressor? Ela. Mas a pessoa não quer ver. E aí não precisa nem o Espírito Santo mostrar, né? Já está na cara. Mas se você ora, as escamas caem, irmãos.
as escamas dos seus próprios olhos caem e você tem a direção correta. Amém? Terceiro, para a gente encerrar hoje, eu continuo semana que vem, sabe? Outro sinal de que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Terceiro, fruto do Espírito em sua vida. Fruto do Espírito. Glória a Jesus. Sabe, a igreja comete um erro. Ela quer valorizar mais quem tem dons. E Deus quer te usar nos dons. Mas principalmente, Ele quer que você tenha o fruto do Espírito Santo. Quais são esses frutos? Paulo diz, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, quem é de Cristo aqui, diga glória a Deus. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Diga aleluia. Aí Paulo continua encerrando aqui, dizendo assim, olha, se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. É o que Paulo está dizendo. Nós temos que andar com o Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, quer que vai fluir na nossa vida? As obras da carne. As obras da carne, que são o quê? Tudo que não presta. Tudo que não presta. Lascívia, né? Prostituição, adultério, tudo que não presta. É o que vai reinar na vida de alguém que não está andando com o Espírito. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas se você está em Cristo, se você crucificou essas obras da carne na sua vida, o que vai acontecer, irmãos? O fruto do Espírito vai fluir. O amor de Deus vai fluir na tua vida, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade. A bondade, irmãos, nós somos muito tentados. Ontem eu cheguei lá no Aramix, nós fomos comprar umas coisas da ceia da igreja aqui, e lotado de carro. Aí demos umas voltas lá, chegamos lá. Aí quando a gente ia, viu uma vaga. Quando a gente ia para cá, e um carro saiu de uma vaga e quis entrar aqui. Quase bateu no carro da gente. Aí ainda ficou gesticulando, né? Aí nós encostamos o carro. Eu disse a Márcia, vou quebrar a cara desse camarada. Te prepara. Eu falei só para assustar ela, tá, irmãos? Aí quando eu saí do carro, né, me enchei todo assim. Aí o cara também era forte, né? Veio pro meu lado, eu disse, rapaz, eu pensei que tu saiu dali e colocou o carro aí na vaga que eu ia pôr. Aí ele disse, não, mas é porque eu estou com as crianças. Eu digo, não, nós não vamos brigar por vaga não. Tá? Eu sou da paz. Eu sou da paz. Ele disse, eu também. Aí apertou minha mão, apertei a mão dele e acabou. Mas, irmãos, por causa de menos disso já morreu gente, você sabia disso? Por menos disso. Por menos disso, irmãos. Um negócio desse pode causar, se eu sou espoletado e o cara é também, se eu dou lugar às obras da carne, né? Ia dar o que não prestava, porque o diabo ia dar uma forcinha ali, com certeza. Amém, amados? Então, nós não podemos abrir mão dessa direção do Espírito na nossa vida. Amém? Você tem um inimigo? Quem tem um inimigo aqui? Ou é só eu que tenho? Eu tenho um monte. Você tem? Ore por ele. Não, ore por ele. O inimigo, gente mesmo, tá? Que não gosta de você. Você sabe que não gosta de você, que fala mal de você. Ore por ele. Ore. Abençoe a vida dele. Senhor, abençoa aquela vida, está falando mal de mim, eu não sei porquê, mas Senhor, abençoa ele, eu não quero guardar nada. Você vai guardar no coração, aí vai acontecer um bocado de coisa ruim, irmãos. Você vai ficar angustiado, você vai ficar com ódio, com raiva, raiz de amargura vai tomar a tua vida, e a presença de Deus vai para bem longe de você. Quando estão entendendo isso, que a glória a Deus. Então, as suas ações precisam refletir, as suas e as minhas,
preciso refletir esse amor, essa alegria, essa paz, essa benignidade, essa bondade, essa fidelidade, essa mansidão e principalmente o domínio próprio. Amém, queridos? Domínio próprio. Quem dirige aí, meu irmão, lembra, eu dirigia, o camarada errava e eu esculhambava. Faz tempo, tá? Faz tempo. Esculhambava. Aí a Márcia, e falando assim no carro, né, e respondia, o cara... Aí a Márcia disse, rapaz, Tony, para com isso. Tu é pastor. Digo, nessa hora a gente esquece até quem a gente é. Porque a carne reina, né? Não, meu filho, ela falou, você é pastor, você é conhecido, às vezes é um irmão aí, e o trânsito dizendo, releve isso, deixa isso pra lá. E aí eu comecei a mudar um pouquinho. Agora eu só me mordo, não digo nada. Né? É porque eu não sou de ferro, né, irmãos? Ninguém é de ferro, né? Mas isso não pode dominar a gente tem que ter o domínio próprio. Irmãos, uma vida guiada pelo Espírito de Deus, ela produz frutos que revelam a presença de Deus na sua vida. Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Eu continuo a mensagem semana que vem, não falte, em nome de Jesus. Aleluia. Quero que você feche seus olhos. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E Deus ama você. Deus ama a sua vida. Deus nos escolheu. Deus nos salvou. E Deus está realizando um processo na nossa vida. E nesse processo, Ele coloca o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar. E eu conselho para a sua vida nessa noite. Se deixa ser guiado por esse Espírito. Esse Espírito Santo. Se deixa ser guiado nas suas decisões. Se deixa ser guiado. Se deixa ser guiado à santidade dEle. A experiências com Ele. Deixa fluir o fruto desse Espírito na sua vida. Deixa fluir esse fruto. Que as tuas ações e que as minhas ações possam glorificar a Deus. Aleluia.